Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição do alto, à disposição dos nossos amigos e mentores da casa, que trabalham tanto para que a gente possa manter e sustentar a aula, e também que a gente tenha em mente um pensamento de gratidão por esse momento, por essa oportunidade, né, que estamos tendo de aprendizado de todas as questões espirituais. Então, que possamos agradecer sempre que a gente estiver nessa aula, pois esse é um dos momentos mais importantes aonde a gente debate e consegue entender um pouquinho da espiritualidade superior e da espiritualidade inferior também. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 13, Análise Mental. O relógio terrestre assinalava meia-noite e 3 quartos, quando tornamos ao singelo domicílio de Antonina. A casa dormia calma. Acocorado a um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala, pensando, pensando. Adensamo-nos ante a visão dele e, reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar: Ajudai-me, por amor de Deus, estou preso, preso! Clarencio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu-o à prece. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desavorado e tão infeliz. Emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara, resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro, a benefício dele mesmo. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Indagou Hilário perplexo. Sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma,
é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Quer dizer, então, que a frase de Hilário, porém, se lhe apagou nos lábios, porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Hilário arregalou os olhos, espantado, feliz, e exclamou em voz quase gritante: Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. O orientador fixou-o paternalmente e aduziu. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar, é indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Acariciou, ainda por alguns instantes, a cabeça do ancião e em seguida chamou-o de manso. Leonardo, recorda. Volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, recorda. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou, de olhos transtornados, ergueu a fronte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Sustentava ineludivelmente os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: Oh, que força mágica será esta? Nosso orientador fitou-o sereno e esclareceu: Não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente
segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos do que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por fulcro anímico, expressa-se desse modo na matéria sutil, com poderes plásticos mais avançados. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer. Nesse ínterim, Leonardo soerguera-se. Parecia animado de estranha energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, revelava-se desempenado. Repentinamente refeito, vigoroso e imóvel, clamou: Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me. Com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento, no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Avançou ao nosso encontro, extremamente surpreendida, e avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se de inopino e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualizada, favorecendo-nos o máximo proveito nas observações. O ministro falou em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Aterrada, Antonina arrojou-se de joelhos aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passes de Clarencio, e gritou: Leonardo! Leonardo! Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: Enfim! Enfim! E prorrompeu em pranto convulso. Estupefatos, ouvimos Clarencio, que nos informava generoso: repararam? Antonina é Lola e Bahuri reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente ilhada por laços do pretérito, e que, em não a entendendo agora, votou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Simpatia incoercível inclinou-nos para aquela mulher em provas tão ríspidas.
O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar: ajudemos, o momento determina auxiliar. Final do capítulo. Bom, aqui, vamos ter que repetir algumas coisas que já foram ditas, anteriormente, pelo menos nos últimos 2 capítulos, que se referem a capítulos lá de trás, quando essa história começa com o Leonardo, né, a Lola, essa, e o José Esteves. Esses principais. Foi na Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, e que nessa Guerra do Paraguai, nesse período da Guerra do Paraguai, um pouquinho antes, né, que aí dá aquela história a admiração que o Leonardo Pires tinha com o tal do general, que depois foi afastado, e aí no lugar dele assumiu o Conde D, né, o Conde D, que é o genro do Pedro II. Então, todo aquele episódio que ocorreu e estavam se transferindo para a área do Paraguai, na Guerra do Paraguai, né? Aqui na região aí do Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul, e naquela região da Cisplatina. E nesse momento, um pouco antes, provavelmente, que dá, o Luiz Esteves, que era um enfermeiro colega do Leonardo Pires no Exército, ele seduziu a mulher do Leonardo, que era Lola Ibarruri. Então, esse personagem, essa Lola, foi seduzida. E claro que dá para ver que ela acabou cedendo aos galanteios do cara, e aí esse José Esteves foi flagrado. O Leonardo Pires viu os dois. Ele não se vingou. Ele não, né, ele simplesmente se afastou da Lola. Deve ter, claro, que o sentimento, e guardou aquele sentimento e se vingou mais adiante, durante a Guerra do Paraguai, envenenou o José Esteves. José Esteves morreu, não foi apurado, tinha alguns indícios contra ele, ficou subentendido naquele capítulo que a gente viu. O Exército não apurou rigorosamente, porque seria um escândalo dentro de uma guerra, aquelas coisas, foi deixado assim. Então, à luz da lei da civilização humana, o Leonardo Pires não foi condenado, não foi acusado de nada. O José Esteves, no mundo espiritual, isso é importante, ele não se tornou um obsessor do Leonardo Pires, como em geral até poderia ocorrer, né? Em geral até ocorre essas coisas do mundo espiritual, aquele que foi vítima, né, de um homicídio, de uma injustiça, de um assassinato, vai tentar se vingar ou vai tentar demonstrar o seu ódio lá do outro lado. Não há nenhum indício de processo obsessivo, até porque o José Esteves, os dois, quando ele matou, ele tinha menos de 30 anos de idade. E, desencarnado, esse Leonardo Pires, encarnado ainda, teve uma encarnação longeva, ficou até próximo de 90 anos de idade. Então, ele virou o século ainda, 1900 e pouco, foi no início do século retrasado. Ele desencarnou já longevo, né? E o outro reencarnou. Então está numa outra trajetória. Claro que esses personagens a gente tem que ir guardando porque eles vão reaparecer depois. E aí o que aconteceu com o Leonardo Pires? Ele desencarnou longevo, não teve processo obsessivo, mas carregava com ele aquele remorso. Tudo que a gente faz fica guardadinho. Por mais que ele diz, esqueci, se ocupa, né? E acaba colocando uma máscara em cima, mas tem as coisas que nos acusa a consciência, não adianta. A consciência, quando pesa as leis de Deus, que são as leis da perfeição, todos os pontos negativos em oposição à perfeição ficam guardados e eles vão ter que ser reparados, vão ter que ser expungidos, ou seja, vai ter que sair da consciência para fora, primeiro que a gente ter consciência do erro cometido. E podemos levar muitos anos, como esse Leonardo levou, muitos anos um remorso adormecido e chega a desencarnar longo, né? Uma longa encarnação, 90 anos, e já no mundo espiritual, no início do século passado, ele
peregrina, e aí até se viu no capítulo anterior, com o hábito do álcool, continuava frequentando alguns ambientes e tal, e tinha inclinações com essa Antonina, sem ter a clareza de que era ela, a Lola Ibarruri, ex-esposa, mas a sua neta. Então, dentro daquele, de mascarar aquele sentimento, aquele mundo real, ele projetou nela como era ela a neta dele. Então, ele se sentia melhor naquele ambiente, porque em companhia dos bisnetos também, né, e daquele núcleo familiar, mas sempre colocando a, a, a máscara do tempo, do remorso guardado e não trabalhava a consciência até esse momento. Então, frequentava ali, ficava ali, adormecia, tinha o hábito do álcool, tinha o hábito de outras coisas que ele fazia, como se ele tivesse ainda encarnado, se sentia encarnado e inconscientemente estava consumindo energia daquele lar, como acontece, né? Espíritos que possam frequentar com habitualidade o nosso lar, a nossa residência, onde a gente mora, se tiverem uma fixação mental de se acharem ainda encarnados, terem fome, querendo comer a comida, vão comer a fruta, vão comer isso, ou vão beber, ou vão fazer isso e aquilo, estão consumindo energias. Quando esse processo ele é persistente e de uma forma muito aguda, causa prejuízo ao nosso ambiente. É lógico, ele vai dizer assim, um ambiente elevado e tudo, porque se o ambiente for elevado, tiver luz, tiver oração, tem um evangelho no lar, tem pessoas boas, o que esse espírito precisa, ele não vai encontrar naquele lar. É por isso, não é porque está sob proteção, afasta, pode acontecer isso. Temos aí amigos espirituais que podem também impedir determinadas entradas, que não existe porteiro espiritual, tem porteiro, né? Tem amigos espirituais que atuam, assim como tem intrusos também, que vai, toca para lá, sabe? Quero ver estouro, aqui é bom, porque aqui tem peça, aqui tem discussão, aqui tem. E manda um monte de espírito, tem isso também. É um processo isso aí grave? Não, pode ser ocasional. O que alivia tudo isso? Bons pensamentos. O que o bom pensamento é induzido? Uma oração, mas né, não é questão, eu vou orar e vou mudar o pensamento. Não, tem o propósito de querer mudar o pensamento. Agora, o pensamento que tenha sempre assim, a vontade da vingança, da raiva incontida, uma coisa assim desequilibrada, vai atrair, nós não vamos conseguir ter energias suficientes para colocar uma proteção num ambiente desse, um ambiente do lar. No caso, então, dele, assim como o Leonardo Pires não estava sendo obsediado, estava tendo uma auto-obsessão pelo seu remorso, não estava obsediando o próprio lar da Antonina, mas estava ali. E aí foi percebido, a gente viu que até o Clarencio, antes de fazer aquela visita no Educandário, disse, aguarda aí que na volta nós vamos conversar. E chegou a volta. E agora, mais do que a volta, um dia depois, que vai ser feito depois, no próximo capítulo, o atendimento propriamente dito ao Leonardo, que aí ia abrindo essa situação psíquica, né, de passado. Mas é importante isso, porque vai ter que ser repetido para fixar esse vínculo histórico, né, de encarnação anterior e essa situação. Por quê? Porque isso aí, se a gente está aqui estudando a doutrina, está estudando, é uma coisa que está sendo relatado do seu ponto de vista do que ocorreu mesmo na prática, e vale essa prática como teoria para os nossos trabalhos, para melhor compreender. Porque uma coisa que a gente tem que afastar é de achar assim, o que a gente lê, eu estou lendo do André Luiz, isso é com Clarencio, não é não comigo. Com qualquer um de nós, várias dessas situações, elas ocorrem. Vejam só que aí ele quer voltar para aquela coisa da Guerra do Paraguai, e está ali atormentado, esse Leonardo Pires, e estava adormecido, e estava inquieto naquele ambiente. E o Clarencio, o que fez? Pediu uma oração, que ele fizesse uma oração, e ele nem tinha condições, o Leonardo Pires, de fazer a oração. E aí o Clarencio faz a oração, e coloca e dão passes nele, espíritos no mundo espiritual dando passe e fazendo a oração. Após a oração e esses passes, ele
se transforma, se acalma. Aí vai dizer assim, ah, sim, uma oração do Clarencio, a oração de qualquer um de nós que seja sincera, o mérito assim, do efeito da oração é de quem vai receber, não é de quem está fazendo a oração. Estou orando para alguém. Se é sincero, o pedido é para esse alguém ou para essa situação. Claro que é irradiando o próprio ambiente. Então, se eu estou orando para alguém, ele diz assim, ah, mas esse eu clarei, isso acontecia, alguns dizem, né, que uma referência nossa de santo aí, o Francisco de Assis, né, que foi tudo que a gente sabe que foi, ah, eu não sou um São Francisco, outro, ah, não sou. Qualquer um de nós, na sinceridade, vós sois Deus. Está lá, Jesus diz: todos nós somos um pedaço de Deus e todos nós temos o comando de perfeição. Não alcançamos a perfeição porque estamos galgando né, persistindo num caminho para encurtar essa distância e se transforma lá adiante um espírito luminar, mas esse processo todo é lento e gradual e necessariamente tem que ter a sinceridade da convicção. Acredito que se eu pensar em coisas boas e desejar coisas boas, em sintonia com Jesus, aí vai botar a referência que for, vamos botar santo, vamos botar isso, vai direto a Deus e tal, depende da fé de cada um, mas a referência a quem a gente pede é o mérito de quem vai se alcançar. Então, nesse caso, então, o Clarencio fez a oração e deu passe. E mesmo assim, eu vou falar do passe, porque também nós, espíritos, alguns até não dão muita importância para o passe. E acham que o passe tem que ser dado só em centro espírita. O passe pode ser dado, é lógico, não é um espetáculo circense, não vou chegar numa recepção, né, num banco, numa loja, num hospital e ficar ali dando passes e fazendo, não. Mas o passe que nós, na residência, tem lá, moram quantos ali, tem lá, não está muito agitado, uma oração com passe, poder das pontas do fluido vital, ectoplasma, para que as entidades que sejam despertadas aquele pedido pela oração, possam simultaneamente realizar já uma tarefa ali, porque eles estão no mundo espiritual, esses bons espíritos, e para eles falta muito da energia do mundo dos encarnados, desse nosso duplo aqui crosta-terrestre. E nós temos, com o poder das pontas, o poder do fluido vital, de direcionar o fluido vital para que as equipes possam realizar o trabalho de urgência, para acalmar, né, para botar o padrão vibratório, né? E isso qualquer um, né? Tem lá uns parentes, não estou bem, não estou isso. Não precisa ser esse espetáculo, tá, toda a família vai assistir, vai lá no cantinho, vai lá. Mas não leite, se a pessoa está lá, está com dor de cabeça, está, né, atormentada, está isso, antes de dormir ou durante, seja o que for, usar mais isso. E a gente usa muito pouco. Porque as pessoas criam aquelas coisas, às vezes até por falta de conhecimento, de estudo, seja o que for, achar que isso é só no centro espírita, assim como o católico, acho que é só de joelhos na igreja, aí o outro, só se eu fizer o sacrifício de caminhar, ou ir de joelhos fazer a peregrinação, e tem que sangrar, o autoflagelo lá, está lá o Arnes, né, o Kiko, aquele livro do coisa, o católico, tem que se autoflagelar para despertar a própria fé, mas é um outro tempo, é uma outra situação em que estava inserido, né? Na época da Inquisição e coisas, os valores religiosos eram outros. Mas hoje a gente tem uma série de informações que nos dá hoje o poder mental, é a força pensante, o espírito é a força pensante. Se resumir, o nosso espírito tem forma, não tem forma. O espírito, ele é a luz, ele é a força que pensa. Quando nós estamos pensando, é o espírito que está se manifestando. Quem quer perguntar? Agora tu estava falando do passe em casa, me veio assim, se uma pessoa nos pede uma ajuda, sei lá, na casa dela, né, espiritualmente, como é que é para nós, né, que vamos nos pôr a dar um passe, assim, essa questão de, tu vai entrar num ambiente que provavelmente não está equilibrado, que na questão da gente, daqui a pouco sair
complicado de lá, complicar para nós, assim, na prática. Como é que seria nesse caso? Melhor a gente não dar, melhor a gente só orar? O que que tu acharia que seria o melhor num caso como esse? Acho que o melhor é qualquer coisa. Qualquer coisa, não tem nada que vai te. Não, nós não podemos fazer nada com temor, um determinado assim, um medo de que vai acontecer tal coisa e tal. Quando a intenção é boa, já vai servir para nós e para quem vai receber. Às vezes, na hora da urgência, olha, eu me lembro que até na casa, aí, quando a gente tinha aquela coisa de atendimento ali, que tinha um pouquinho antes, e tinha alguns atendimentos que eram muito bonitos que a gente fazia e tinha um vínculo maior com os pacientes. Depois até se dissipou isso. Não sei, claro, comigo, que eu estava muito mais ocupado profissionalmente, mas eu me lembro que aí em atendimento, eu me lembro que um caso. Que teve um desenrolar ali, e aí ficou acompanhando, e aí a pessoa ficou me procurando, né? E aí teve um dia, tá? Um dia de tardezinha, assim, eu até estava sozinho em casa, e aí me tocou o telefone, era ele, e ele estava muito mal, 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 dor de cabeça, revolta. Sinceramente, me deu um negócio assim, e agora? E agora? Né? De que valeu tudo? Recomenda livro, dá palestra, dá passe, atendimento ali, corrente, vem. Né? Foi um atendimento, eram uns longos, é um caso mais complexo. Aí vem as referências. Não precisava ter referência nenhuma de ficar olhando. Mas aí eu estava com imagem, tem várias imagens do Francisco de Assis, né? Eu olhei para o Francisco de Assis, estava falando com ele no telefone. Isso eu estou falando, eu estou falando sim só, não é para, não foi comigo, aconteceu esse fato, né? E aí o cara disse assim, o poder da fé e da oração. Eu direcionei meu pensamento a Francisco de Assis, como se estivesse conversando com ele e o cara falando, e eu disse assim, só vou te pedir uma coisa, tenta agora respirar fundo, vai isso, vai aquilo. Eu comecei assim, dar uma indução para ele e tal, respira fundo, pega um copo d'água, não, já estou aqui com uma água, que é o que estou tomando os remédios, que não está adiantando, eu estou muito, mas tá me fazendo bem falar contigo, deixa eu... E aí foi indo, ele tinha dores de cabeça horríveis e tal. Eu sei que foi assim, a conversa que eu tive foi com o Francisco de Assis, como se ele tivesse assim do lado ouvindo e eu dizendo para ele, e ele não estava talvez entendendo tudo isso, mas ele entrou na frequência. Olha, passaram assim uns 3, 4 minutos e eu estou assim, eu não sei o que fazer porque parece que eu estou nas nuvens, eu estou aliviado, eu não sei o que que é isso, o que que é aquilo. É a tua fé, meu amigo. É ter essa fé que tu tem que usar para ti, tu tem que fazer isso que a gente fez agora, tu ter essa tua conversa quando tiver essas crises e tal. Eu fiquei tão, assim, feliz com aquela coisa, assim, de gratidão a Francisco de Assis, claro, a espiritualidade, Jesus, e porque ele teve uma melhora substancial e a partir de então ele reduziu bastante as medicações, ele hoje é um espírita, tá? Que frequenta aí o Bezerra de Menezes, né? Porque ele mora mais perto ali, eu fico assim, é um dos casos que eu digo assim, ó, o poder da fé e a indução. E aí o que é o médium? O intermediário exatamente para essa situação. É exatamente isso que acontece no centro espírita. Claro que alguns com a mediunidade mais ostensiva, aí não adianta, e alguns, o doador vai ser tão importante como é o que entrega as fichas na frente, o que vai ajudar na organização, porque toda essa engrenagem para o mundo espiritual, num centro espírita, é lógico que aí há outros componentes junto, né? Mas esses da emergência que eu estou falando, então, Flávio, numa hora de emergência, não vai ser a fragilidade do intermediário que vai interferir, vai ser no vínculo ao alto pedir, obtereis e induzir aqui o atendimento de emergência. É isso que se faz um pronto-socorro, quando a pessoa está lá, entra toda quebrada, ou com isso, com aquilo, os primeiros socorros. Se a gente não tiver essa condição, é lógico que isso vai indo, e aí vai dando dá mais segurança para a gente quando a gente alcança alguns resultados, porque isso fortalece, esse é o caminho. Eu digo assim, é o caminho da sinceridade, do pedido, e a referência é direto pedir e mandar mesmo à distância, se caso for por telefone, tá? E tão eficaz, porque é aquela coisa no aspecto assim, de
resultado assim, pô, que bom que é ali, porque eu só posso agradecer à espiritualidade por ter atendido a ele. Não é agradecer a entidade por ter, através de mim, não, nem isso, nem nada a ver. Mas isso a gente tem que fazer dentro do centro espírita, fora do centro espírita, para determinadas situações, como também, às vezes, cada um de nós está diante de uma adversidade na vida. A diversidade mesmo, tem coisas que são assim, em questão de alguns minutos pode ter uma derrocada, uma coisa. Aquela hora do pedido não é o porque eu vou estar de joelhos, ou porque sou católico, ou por evangélico. Naquela hora, se sintonizar com coisa, é instantâneo, né? O que for sincero do pedido, direto, no mínimo que vai acontecer, na pior das hipóteses, é a pessoa se sentir aliviada, mesmo com o resultado adverso. Mesmo que venha acontecer tal coisa que a gente não queria, mas o enfrentamento da adversidade, nós vamos estar mais aliviados. Esse é o grande. Se fosse assim, todas as pessoas que eu orar para mim, então eu vou ser atendido. Não, mas o resultado, né, o efeito, ele vai gerar para nós um determinado alívio de aceitação. Não é o fato que tem que ser a favor o resultado da oração, é o efeito tem que ser de alívio. E isso não há como não dizer que não há outro resultado a esperar que não seja esse do alívio. A oração sempre alivia. Quando a oração, que a gente começou até a falar isso, a oração, ela recebe junto a indução dos fluidos próprios do mundo dos encarnados, a interação com o mundo espiritual é instantânea, né? Então, isso a gente tem que sempre ter presente. Francisco, Francisco, deixa eu só te fazer um comentário. Tu falou no cura ali que ele faz o autoflagelo, né, no cura d'Ars, e também o Francisco de Assis fez muito isso, né? E são dois espíritos de altíssima envergadura, né? Os dois estiveram juntos lá na época de Jesus, enfim. E o próprio livro ressalta também, né, que o cura, apesar de não ser muito conhecido entre o mundo espírita, eles mesmos ressaltam que foi um dos espíritos com maior mediunidade que já veio, né, que naquela época, e também, assim, de uma envergadura de altíssimo nível, né? Então, assim, agora me surgiu uma dúvida quando estava falando, nossa, dois espíritos desse, né, com entendimento espiritual, com uma bondade, né, que a gente não consegue muitas vezes nem mensurar, enfim, todas as faculdades mediúnicas, todas as faculdades mediúnicas, né, conforme ele necessitava, e lógico, né, numa humildade gigantesca, que provavelmente nem devem ter comentado isso, tanto o Chico, né, nas questões que a gente já sabe, mas quanto cura. Por que um volume de autoflagelo tão grande, tão grande? O Francisco de Assis a gente sabia, né, que fazia, né, que tinha, né, o autoflagelo, porque ele tinha com aquelas questões, com aquelas soluções com as mulheres, aquelas que tentavam seduzir ele, enfim, os espíritos, né, não as mulheres, os espíritos, e também o cura, que passou praticamente, né, uma boa parte da vida se autoflagelando. Eu fico pensando assim, como que um espírito que tem essa envergadura, né, fica se machucando. Lógico, né, dava para entender, né, que ele queria sentir aquelas dores para não ter tentações, aquelas coisas, mas eu fico pensando, um alcance tão alto e uma contradição, assim, tu ficar te machucando o tempo inteiro, né? A influência humana da igreja. Principal é da igreja. Eu tenho um tio meu que é muito católico, ele tem agora 85 anos, tá? Muito católico, muito. Não é nem ele, depois de anos que ele descobriu que eu era espírita, ele viveu assim, renunciasse à tua fé, tal, ficava assim, tempo naquela coisa ele tentando incutir em mim culpa de eu ter abandonado, e aí às vezes até fazia relações de coisas que não estão dando certo na família, de eu ter
ido para o outro lado, faltou a igreja para mim, faltou o meu abandono da igreja, da fé e tal. Claro que eu até, sei lá, quase 20 anos eu ia à igreja e tudo, e com todas as coisas do católico praticante. Mas esse meu tio, ele tinha aquela coisa de todos os anos ir a Caravaggio aí no Rio Grande do Sul, que tem um negócio aí no Santuário de Caravaggio. E ele ia assim, ano a ano, aquelas coisas de sair a pé de não sei aonde e chegava. Então, tinha uma fase que ele ia até meio com boa parte do tempo sem sapato. E chegava lá, olha, o pé em frangalhos, aquela coisa, tudo. Aí ia o carro, depois ia lá, pegava na frente a coisa, tinha que entrar naquela coisa. Aí ficava assim, meio que aquela coisa, tem que assistir que está entrando, sabe aquela coisa? Hoje, se fosse hoje coisa de anos atrás, seria com o celular, fazendo aquelas coisas, né, os flashezinhos, para mostrar, para botar na rede social, do pé todo inchado e todo, assim, dilacerado, né? O pé por ter caminhado no asfalto, no coisa. Olha, eu fico só imaginando isso. Aí tinha que ser com um sacrifício para agradecer as coisas do ano, de tudo que pediu, que deu certo, que não deu certo, sei lá. Me marcou muito isso porque eu era assim jovem, não sei que idade, 18, 20 anos, e assistia essas coisas dele. E aí teve uma vez que duas vezes, levou a minha irmã, uma irmã também que já faleceu, mas ela também católica e tal. E ela não aguentou, ela chegou uma hora que ela mas não foi de pé no chão, né? E aquelas romarias que faziam, sei lá. E aí ficou muito preso isso comigo, até quando eu li esse livro, vendo o Francisco de Assis, coisas da Inquisição. É porque Jesus, que sofreu tudo aquilo que tem no relato do Calvário dele, o máximo que a gente vai fazer não vai chegar aos pés do que ele sofreu. Então, se transferiu isso, que se não houver sacrifício, assim como tem essa coisa do jejum, muitas vezes que faz, né? Isso, então é não comer, não isso. O jejum que Jesus disse é jejum moral, né? Se despide de coisas que são, né, próprias da própria encarnação, as viciações e coisas. Esse é o Ô, jejum. Francisco, a quaresma. A gente conhece um pessoal que está fazendo quaresma. Aqui na Praia vários assim, não posso nem comer pão, estou fazendo quaresma, a gente achou tão curioso, várias pessoas. Não, mas está contribuindo, eles estão contribuindo para o universo não comendo pão. Aí tem aquela coisa, inclusive mesmo quem come a carne, aquela coisa da Sexta Santa e só peixe. Aí na Sexta Santa, o que tem de católico é não vou comer carne, é peixe. Aí aqueles banquetes, né, aquelas coisas com tudo que é tipo de peixe, de coisa, e vinhos e tal. Grande sacrifício, né? E aí né, a coisa, é o ser humano. Então aí o do Vianney, o Francisco de Assis e muitas outras referências que nós temos da história do sacrifício, é mais do autoflagelo, numa culpa que está na nossa sombra, tá? Uma culpa que carregamos e induzida hipnoticamente pela própria igreja, né? Os líderes religiosos que incutem isso. Tanto é que muitas das coisas também que a gente ou erra, ou isso ou aquilo, a gente quantas vezes era acusado no passado pelos religiosos de pecado mortal. Esse é o pecado mortal, vai ter que ir para se confessar, vai ter que ser hoje, e tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, e vai ter que fazer isso, e às vezes o padre dizia umas coisas para isso, e a gente aí mais culpa de lá e tal, não, pede para Jesus tudo, mas esse teu erro realmente foi muito pesado, realmente. E já sai dali, não fui perdoado. E aí já culpas, a gente vai carregando. A gente pensa que as coisas que acontecem na nossa encarnação, elas ficam só nessa nossa memória que vai se passando, elas ficam guardadas, elas estão guardadas nesse inconsciente que de diversas formas vão aparecer em encarnações futuras, no mundo espiritual, a gente carrega junto. Se a gente não aprender, a gente tem que aprender, né? Isso aí é uma coisa que faz parte do autoconhecimento, de expelir, né? Colocar fora esse lixo mental. E saber que Jesus ensinou e está no Evangelho, não precisa o outro dizer que é o católico, ou é o evangélico, ou seja o que for, está no Evangelho, né? O amor e o bem cobre a multidão de pecados, de faltas. E que o bem que a gente faz, a gente compensa os equívocos cometidos. Que a lei da evolução
a lei de causa e efeito, ela dá a oportunidade de que o efeito seja digerido pela nossa consciência do erro cometido e vamos compensar a partir de então, praticando o bem, principalmente em situações semelhantes àquele equívoco cometido. Ah, então eu fiz isso, então quer dizer, a gente vai olhar o nosso passado aí, global aí, 10, 20 encarnações para trás. Não cometemos algum homicídio, não fomos algum criminoso, compactuamos. Ali, o Leonardo Pires, tá? Aquele ali matou direto, tá? Mas vamos supor que alguém, um colega dele que soubesse, aí compactou com o crime e tudo. Nós não fizemos isso? Claro que fizemos. Claro que fizemos. Além de autodestruição, nós compactuamos com abreviar a encarnação de alguém ou tiramos do nosso caminho a usura do poder, né, de coisas próprias do desequilíbrio humano. Por quê? Porque é a nossa sombra de passado, nosso inconsciente. O mais importante é o hoje. Aí vai se perceber o seguinte: esse trabalho que foi feito aí, está sendo feito, vai ser concluído no próximo capítulo, do Leonardo, foi feito para ele, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz, eles não estavam visíveis ao Leonardo, eles tiveram que adensar o seu corpo espiritual para ele enxergar. E ele foi induzido, né, induzido ao passado e se manifestou mais jovem. Vai dizer assim, no mundo espiritual, por que às vezes nossos familiares ou aparecem mais jovens e tudo? Por indução mental de conforme a fase em que o espírito vai se situar. Tem familiares, e nós também, quando a gente desencarnar, que conforme a encarnação, se a gente tiver um pouco ajustado do outro lado, e uma fase da nossa encarnação anterior, e a gente tiver consciência do desencarne, provavelmente nós vamos escolher uma fase da encarnação anterior, que é o nosso corpo espiritual, o corpo físico lá do outro lado, vai se moldar com aquelas feições. Ninguém vai chegar do outro lado, mesmo lá desencarnado com 90 anos, com esse Leonardo Pires aí, não quer chegar lá do outro lado e ficar todo o tempo com aquela fisionomia cadavérica, né? De coisa. A gente quer recuar no tempo que vai se situar o quê? Num período de maior vitalidade, mais maduro, numa convivência com os familiares, e às vezes vai ser visto numa outra idade. Alguns vão recuar mais ainda no tempo e outros. São várias as situações e podem ser temporárias, mas em geral vai ser isso. E é por isso que nesses contatos que se tem durante a noite ou até mesmo no atendimento mediúnico, de se ver os familiares mais rejuvenescidos ou melhores. Claro que há casos que aí vai ver o presente espiritual do outro lado, figuras degradadas, né? Muito piores do que quando saíram daqui, né? Isso acontece também, sugados, né? Quase que animalesco, existe essas situações. Até porque a maioria dos que desencarnam tem uma tendência a cair. Por quê? Sombra de passado, passado recente, última encarnação, campo mental e assim por diante. A menção que faz ali também sobre o Freud, olha, lembra do Freud, né? Quem estuda e sabe que o Freud tinha aquelas coisas dele, de tudo tinha uma causa, que é na educação, ele tinha a figura da mãe, né? Aquela coisa que tudo tem um desejo até sexual e uma fixação na figura da mãe e uma série de outras situações. E aí o Clarence foi muito sábio, assim, deixa assim na entrelinhas, o Hilário, médico, né? Diz assim, o grande Freud, mas o que faltou para o Freud? Faltou o estudo científico que ele fez com amor, não tinha amor. Aquela coisa é isso, mas aquilo tá. Mas isso é teoria freudiana, né? Então, para acusar até alguém, Freud explica, ninguém até nem conhece a teoria, fica no Freud explica. A gente ouve muito isso aí na vida, né? E aí o Freud explica a ciência sem amor. Vai chegar o tempo, ele menciona ali que vai chegar um tempo em que haverá cirurgias espirituais no campo mental.
em que vai ser com a maior naturalidade que vai ser a solução para uma série de problemas do campo mental. Isso vai, eles estão, se o Claret está dizendo, isso foi em 1954, esse prefácio desse livro, e vai ser uma realidade, só que as coisas do mundo espiritual, 50 anos é um instante, né? Então eu estava aí, vai lá, se vai aí 70 anos, vai estar chegando, vai chegar a isso. E vai coincidir certamente com esse mundo de regeneração, né? Os transtornos mentais, as doenças mentais, elas vão ter uma solução muito mais eficiente do que até nesse passado, nessa época, não existia nada, se evoluiu muito, e mais ainda vai ser no futuro. Inclusive, de preparação do corpo espiritual, do futuro reencarnante, se adequando a uma nova era. Aí vai dizer, a lei de causa e efeito é o modelo organizador biológico, é o corpo físico, é o corpo, é o perispírito, né? O corpo espiritual, que vai moldar. Essas readequações, elas vão ser cada vez mais lá no mundo espiritual, programadas para um novo tempo aqui. E é por isso que de regeneração, porque não vai ser aqui necessariamente que tem que ser dessa forma os defeitos do nosso corpo espiritual vão se expressar na encarnação para a gente vai ser cada vez e tem sido assim cada vez melhor, né? Então, é muito, assim, é curioso isso. E aí, quando o Leonardo Pires ele ainda não estava com aquela feição dele de mais rejuvenescido, e logo que ele percebe que ele está voltando para a Guerra do Paraguai, ele percebe, sinto a Lola por aqui. Sentia horas, né? Mas não percebia. Estava ali o velhinho, Leonardo, e aí ele retorna para aquela fase no campo mental da Guerra do Paraguai e desperta nele a sensação de ter a Lola por ali. E ela, imediatamente que estava dormindo, sai do corpo e se faz presente com a presença do Leonardo. É lógico que ali o primeiro sentimento que ele teve foi aquele. Te encontrei finalmente, te encontrei com, num primeiro momento, ele demonstra ódio, raiva, né, rancor por tudo que ela fez. Naquele, vai pegar o pretérito aí, praticamente quase 100 anos, 80, 70 anos atrás, que ocorreu aquele fato. Se ele tinha por volta de 30 anos, desencarnou com 90 e mais esses, vai aí provavelmente até 100 anos, né? Antes, o que é 100 anos num processo de regressão espiritual? Nada, quase nada, praticamente nada, né? Então, isso também vem a colaborar com uma outra menção que se faz quando se fala em regressão de vidas passadas, né? TVP, né? Terapia de vidas passadas, que na realidade é isso. Se faz em centro espírita, com proteções, com as entidades, os espíritos envolvidos, sabe qual é o campo mental que tem que fazer a triagem. Por exemplo, está ali o Clarencio, estava induzindo aquela faixa vibratória da Guerra do Paraguai que tinha a ver com Antonina. Vai se abrir um campo espiritual vasto, sem triagem, sem filtro, pode abrir ali, vai abrir a causa da causa, né? Vai abrir outros pretéritos de outros envolvidos, e muitas vezes, quando é feito isso sem proteção, desperta o passado, não esse que a gente está vendo aí, que não tem obsessão, mas vai que desperte uma obsessão, o próprio Esteves, que está encarnado, vamos supor que tivesse encarnado, ou está lá dormindo, e é aberto esse passado e desperta, ele não estava mais mentalmente fixado naquela, seu canalha, não sei o quê, seu assassino, seu homicida, que bom que eu te encontrei, mas eu nem me lembrava mais, rapaz, se vão lá 90 anos para ele, instante, abre psiquicamente e aquele que está lá adormecido em desdobramento ou desencarnado é atraído àquele campo vibratório e provavelmente vai querer ter um acerto de contas, né? O que não era uma obsessão, que era uma auto-obsessão, pode gerar uma obsessão direta.
A gente está lá num consultório desse, vai fazer uma vida passada lá. E por que que eu tenho isso? Por que que tem aquilo? Gosta de se queixar, né? Vai lá no terapeuta, porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu queria ver as causas, queria ver o que que eu fui no passado, eu queria ver, fiquei sempre imaginando que eu fui, eu acho que, eu estava lá na nobreza, eu acho que eu era isso, eu acho que eu era aquilo. Só as coisas boas, sem filtro nenhum. Então vamos abrir. Vai abrir, vai fazer o quê? É estalo de dedo? Pode ser estalo de dedo, mas vai ser o campo, vai ser aberto, se for uma coisa correta, né? Não, sem picaretagem. Se for para abrir mesmo o campo vibratório, e abre todo o leque. Estou ali querendo procurar uma psicose tal, né? Uma fobia tal, uma coisinha localizada, ou para ver uma curiosidade e abre 200 anos, 300 anos para trás, se confunde encarnações, espíritos envolvidos, estão aí na erraticidade, alguns até mais ou menos, outros até estão comprometidos com outras falanges espirituais e nem estão com o nosso caso, e estão atraídos psiquicamente àquele recinto, ou alguém. Encontrei o desgraçado, encontrei o canalha, mas é tu aqui mesmo? Não acredito. Quantos anos que eu estava. E falam para outros, e aí está ali a consulta acontecendo, o terapeuta dizendo isso, dizendo aquilo. Como é que te sente? Não sei, estou meio angustiada. Tá, não, isso vai passar. Aí daqui a pouquinho piora um pouquinho. Não, vai. Tu vai numa igreja, outro que tu é católico, tu é espírita. Que bom que tu é espírita. Vai lá tomar um passe também, que vai ver. Mas que bom que tu. Essa angústia é normal. Eu estou me sentindo. Não estou me sentindo. Não sei o que que é, mas acho que vai passar. Vai passar, vai passar. Sai dali. Tudo bem. Fica um pouquinho, vai ter uma tontura, uma dorzinha de cabeça, não. Dorme de noite. E aí tem aquele pesadelo que acha que horror, e aí começa a coisa, Vingadores chegando, e agora, que bom que tu está aqui, é aqui mesmo que nós vamos realizar nosso trabalho. Esse teu marido aí do lado, que está dormindo, deixa ele com a gente, e aí teu filhinho, não, não quero ver, e aí começa o processo obsessivo, mas com uma determinada simplicidade, mas é para dar medo, né? E aí, quem sabe lá voltou todo aquele passado e aí outros são convocados. Aqui é que está o nosso verdugo do passado, mas que bom, deixa ele comigo. Não, esse é meu, né? E começa. Estou falando, pode ser ele, ela, né? E aí começa aquela coisa louca. Olha, não vai passar 10 dias, 15 dias, tá aquela terapeuta. Que bom que tu é espírita, mas vou ligar lá para um centro que eu conheço para ver se faz um atendimento a ti. Despertou um campo vibratório de um passado que estava adormecido, e de graça, naquele momento, não vou dizer assim, vai deixar de ter a lei de causa e efeito para aquele passado, não. Fortuitamente acaba levando a uma derrocada, pelo menos por algum tempo, né? Não vai dizer assim que vai ser o fim do mundo, isso e tudo, porque até tem a própria lei de causa e efeito, os métodos, né? As coisas, e tudo começou com o quê? Uma curiosidade de o que que eu fui, porque eu sinto isso. Tem umas coisinhas pequenas que eu gostaria de resolver, isso aí dá para resolver junto? Vamos ver aqui e tal. É assim. Claro que eu estou aqui, talvez fantasiando algumas coisas, mas tem casos espirituais que começaram ou se desencadearam a partir de uma situação como essa. Terapia de vidas passadas, sem assim, um determinado acompanhamento ou saber o que está sendo feito, tanto o terapeuta como deixa para o centro espírita, que aí, na corrente mediúnica, os dirigentes espirituais comandam a situação. Eles sabem o que é possível, o que, que é favorável a quem está sendo atendido para despertar naquele momento. Vai saber, inclusive, que médiums, mesmo aqueles videntes ou clareaudientes e tal, não vejam tudo, não percebam tudo. Vai inibir até um que outro, por melhor que seja, não, ostensivamente a mediunidade, de não expressar determinadas coisas. E facilita muito o médium estudioso, que sabe o que pode, o que não pode, e que tem também princípios éticos, né? Princípios éticos. Lá, legal.
o médio, o sincero, o sincerão, vai lá, pensa, o que vem, vai dizendo, e destrói a vida de uma pessoa que está ali, porque fica cavocando alguma coisa do passado, vai alguma coisa que aí já passa a ser também, às vezes, um espírito obsessor ou intruso está aproveitando a mediunidade do médium para atormentar a paciente ou aquele que está sendo ali atendido, né, naquela corrente. E aí também é um processo que pode ocorrer erros. A vigilância é uma situação que a gente tem que sempre observar, ser vigilante, né, médio vigilante, e a vigilância ela fica muito mais alicerçada quando tem estudo, tem bons princípios, né? Boa intenção, ah, a fé naquele sentido de acreditar mesmo que, dando determinadas energias para que o resultado seja alcançado, é essa virtude que a gente até tem como resultado. E isso tem que ser observado. E esses componentes todos eles estão associados uns com os outros. É muito delicado tudo isso. Por isso que até a maioria das correntes mediúnicas, e até centros espíritas, nem tem acesso a determinados entendimentos, né? Até os médios acabam não sendo tão preparados, dirigente desleixado, ou grupo isso, grupo aquilo, e acaba ficando né, um grupo de pessoas, mas também tem o seu valor, que é também transmutar algumas energias e que seja uma de oração sincera. Com algumas entidades que até tem o seu propósito de ajudar e ajudam muito, mas realizam boa parte do atendimento no mundo invisível e não ali à luz do espetáculo que se forma muitas vezes. Pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu não vai continuar e a gente vai entender então por que que essa Lola, né, que é a Antonina, ela acaba sendo abandonada pelo marido e tem 3 filhos, perdeu um deles que desencarnou, Marcos, aquele que ela fez aquela visita lá. E aí a gente vê a lei de causa e efeito atuando em todas as situações, né? E como é bonito quando se tem assim, como, claro, isso é uma obra que aí vem do outro lado contando. E aí as coisas vão se desvendando e a gente vai entendendo melhor o fenômeno, né, da lei de causa e efeito e traz para os nossos dias, para as nossas convivências e aí entender do lado como é que, por que que certas dificuldades, por que que certas convivências difíceis, por que que certas anomalias que acontecem, né, nada é por acaso, nada é por acaso. E não é nós podemos nos afastar, até que eu estava falando daquilo, Flávia, da questão da culpa, do Kiko também de colocar as coisas religiosas, não transformar também as nossas situações em culpa. Ah, esse é teu karma, essa é a tua cruz. Quantos católicos gostam de dizer, essa é a tua cruz, tem que carregar, carrega contigo, curte a cruz. Não, transforma a cruz em luz, transforma a cruz numa coisa boa. Não é tormento, não é flagelo, não é se supliciar com aquela sensação de dor, tem que aguentar a dor. Não, alivia para frente, né? Pensar diferente, luz, transformação, vamos lá, vamos enfrentar os obstáculos. Não é autoajuda nesse sentido, mas sim sintonia com o bem. E aí a gente vai entender quantas pessoas que têm determinadas anomalias, né, na própria saúde, né, dificuldades e tal, e aí compensam as dificuldades, transformando a vida em outros valores. Quantos não têm membros no corpo e às vezes acabam despertando para fazer isso, acabam pintando só com um pincel na boca porque não tem os braços, o outro não tem as pernas, não sei o quê, o outro tem uma doença degenerativa horrível, mas enquanto que está ali, tá lutando e não demonstra revolta, resignação. Ah, mas esse encontrou, de certo encontrou a cruz dele, não encontrou oportunidade, tá? A encarnação, ela é uma oportunidade para evoluir, é uma oportunidade para melhorar alguma coisa
que provavelmente, certamente, claro, que teve a nossa anuência no passado e veio na forma de uma sombra, e ela está tendo a oportunidade de, expor nessa encarnação, mas tem que ser com resignação. Acho que é isso, tá, pessoal? Então, por todas essas situações, muito interessante essa coisa da regressão, que para quem é lá frequente a casa, trabalho mediúnico, ele se dá desta forma, tá? É regressão por hipnose, aquilo que se faz indução, os tralos de dedo, nada mais é a indução por hipnose, induzindo o desdobramento, induzindo o acoplamento, induzindo a faixa de passado, induzindo. Nós estamos dando um comando de pedido para que aquela situação, à luz da autorização da corrente mediúnica espiritual, que possa, conforme for a situação, ser aclarado com o grande objetivo de aliviar. Não é de curiosidade, não é de, tem que dar certo para isso, vou ver a causa dessa doença, vamos ver se dizem, vamos ver se, e aí vem lá o médium vigilante, agora percebi aqui uma coisa, sabe que tu tivesse uma encarnação assim, fizesse isso, fizesse aquilo. Mundo espiritual superior jamais vai dizer foi isso por aquilo, ele vai, né, dar a entender, passar a mensagem ampla, né, de modificação de conduta, de pensamento, de estímulo à mudança de comportamento daquele que busca o atendimento. E não de imposição. Faz isso, faz aquilo. Porque isso aconteceu, porque isso. Tá? E quando a coisa é bem objetiva, os espíritos no máximo vão dizer, olha, é importante considerar, às vezes até vai ser intuído a uma leitura, a um estudo, ou às vezes vai ouvir numa palestra, um assunto semelhante, e aí vai ter aquela coisa de cair a ficha. Com tal obra, agora estou percebendo melhor na minha vida como ela é. Como tem sido bom, quantas vezes você ouviu, né, de quem conhece pessoas que estudam, que leem, como foi importante tal obra, ali praticamente que me vi naquela situação. Quantas vezes numa palestra vai alguém que está lá assistindo, depois diz assim, parece que tu falasse para mim. Não foi o palestrante, não foi um espiritual a quem tinha que receber coisas, e aquelas palavras, elas vão ter um componente de levar uma mensagem psíquica que vai fazer a pessoa. Não são as palavras jogadas ali, aquelas frases, mas a mensagem, ela vem de um componente psíquico. E aí aquele que está escutando tem um insight, tem me dei conta. É isso. E às vezes também não vai ser numa palestra, num isso, aquilo, vai ser numa esquina, uma cena que a gente vai ver, e assim, como é importante eu ter visto isso. Só para encerrar, eu não gosto de falar de mim, mas é coisa que acontece, né? Tem que frequentar o SUS aqui, né? Aqui em São Paulo, nessa cidade. Eu fui ali no posto, tá? Posto, que era ali, era atendimento, tá? E estava demorando. Estava demorando. E aí estava, mas não demorando, não era assim coisa, era coisa de 40 minutos. Mas eu estava assim, desconfortável, né? Calor e tal, tudo. Aí daqui a pouquinho me chamaram na triagem, era para pegar uma coisa sem importância, né? Eu não estava, eu não sei o que foi uma requisição, alguma coisa. E aí na minha frente vem passa na minha frente passa um cara cego, um cara de cor, assim, cego, cego, sendo levado. Ele tinha que pegar na bolsa dele o papel e ele aí pegava errado. Não é esse. Aí ele pegava. Eu até fiquei assim incomodado porque a pessoa estava com ele, por que ela não pegou o papel? E ele, só de estar pegando cego, tá? Ficou ali sentado. E ele, qualquer coisa, estava rindo. Eu olhei aquilo ali, aí eu já fiquei em pé, né? Eu saí, estou aqui sentado, vou ver isso aí. E não me chamava.
Era uma outra cena, era dele. Aí vem um cara que deixa um carro ali, deixa um cara obeso, enorme, com as pernas, um dos pés dele todo, ele tinha diabetes, provavelmente diabetes, com o pé todo rachado, em carne assim, rachado, né, em cavidades, e bem obeso, caminhando, e aí sentou e estava ali também esperando. Olhei essas duas cenas e disse assim, mas eu fiquei com vergonha de mim, que eu estava incomodado, porque eu estava esperando há 40 minutos e não me chamava uma coisa que tinha me dar. Era um negócio tipo medicamento. Era um negócio especial de coisa para tirar o medicamento. E aí, depois me chamaram, eu saí dali, eu até contei isso aí para outras pessoas, né? Eu contei até para um outro espírita, que é aí de Porto Alegre, que frequenta aí um outro caso aí, que ele ia na casa, a casa está fechada, e tá indo não sei onde, eu acho que no Bezerra que ele vai. E aí contei para ele, olha, meu, eu tive uma cena assim que me ensinou muito, que aconteceu isso, aí um cego e um outro com um pé, um obeso, e ainda esse obeso estava com a mulher dele, e aí fazia carinho nela e tal, tava um rindo, não parava de rir, o moreno aquele cego. Qualquer coisa ele ria, estava satisfeito com a vida. E esse outro com o pé rachado, imagina a dor daquelas coisas, diabetes, aquela coisa do engrenando já ali a coisa, não sei qual é o tipo de consulta. E eu, para pegar uma receita, 40 minutos, estava incomodado, estava me irritando, estava isso. Eu saí dali com vergonha de mim e pedi desculpa para mim mesmo por não. Olha, para com isso. E a partir daí até falei para a Ângela, ela disse, ela tinha Unimed, também foi para o SUS. Ângela, tu não reclama, só te contar uma coisa assim, assim. Não, mas eu não reclamo de nada, tu é que eu reclamo. Não, tô só, tudo bem, não quero te patrulhar, mas falou, tu assim, não cria vergonha porque eu tive de mim mesmo. Pessoal, é isso. Sempre a nossa gratidão, né? Gratidão aos nossos amigos espirituais. Tudo isso não é uma assim, biografia, mas essas coisas que a gente vivencia no dia a dia, elas devem servir para nós, assim, alguma coisa que fique marcado de ponto de referência. Por exemplo, ponto de referência de reclamação, eu fiquei um longo tempo com dor, por exemplo, quando tinha dor, tem muita dor, que eu tenho, né, fibromialgia, até tem ficado bem, assim. E eu me lembro daqueles livros que a gente leu aí, do Há 2000 anos, o Maria de Nazaré, aqueles livros aí, o próprio Paulo de Tarso, esses cristãos primitivos, o que sofreram de tortura, né? Torturas sem anestesia, eram coisas assim absurdas. Aqueles casos que tinha lá do Ave Cristo, que botavam as pessoas sendo puxadas pelos cavalos de um lado e de outro, e eram estrangulados, ficava só o corpo vivo, sendo esticado o braço e as pernas até sendo levado ao sacrifício final, jogar os cavalos que levavam pessoas, né, que eram sacrificadas vivas também, aqueles jogados nas fogueiras com coisa. Eu vendo todos aqueles lá, eu tinha decidido até que eu nunca mais reclamaria de dor, é uma coisa que eu conseguia até, eu não fico reclamando para os outros de dor, porque eu disse assim, eu sempre imagino aquela dor que aquele pessoal sofreu. Esse livro agora, o último, é o Dimas, vai ver que aquele pessoal, que o Dimas e os outros leprosos enfrentaram, né? Enfrentaram com fé para buscar se aproximar de um tal de um Messias que seria ou não para ouvi-lo. Tá? Imagina só, e aí todo aquele sofrimento, né? Com lepra, tudo não é assim, ai, lepra, está com alguma coisa. Não, horrível, horrível, anos e anos. E a gente vai reclamar de uma coisinha, às vezes reclama de um espinhozinho numa dedo, numa mão, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de estômago, uma indisposição qualquer. Nessas horas a gente assim agradece de ter conhecimento dessas coisas, mas isso a gente tem que trazer para o dia a dia e de procurar ser uma pessoa melhor, menos reclamão, mais resignada e mais isso, mais aquilo, porque tem muita coisa ainda para acontecer, não por culpa e não por condenação. Jesus, Deus, o Criador, não nos culpa, não nos pune, Ele dá
Oportunidade. Oportunidade para essas situações que a gente pense, né? Que possa até comparar situações e procurar ser uma pessoa melhor. Vamos levar nosso pensamento ao alto, renovando a nossa gratidão a Jesus, aos mentores espirituais, a todos aqueles que nos assistem, que nos dão a grande sustentação, a gente pensar nessas coisas, para trazer um pouquinho da teoria dessas obras maravilhosas, comparar com a nossa vida, nosso dia a dia, as nossas atribuições, as nossas, a nossa necessidade de se resignar diante de obstáculos, digerindo situações, atenuando sofrimentos que nada mais são do que já um processo de reequilíbrio. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal.